de água. É. O de botar os cereais, eu não alcancei. Realmente de gente já eram os tonéis de zinco, né? Mas esses que o pessoal levava nas estradas, eu alcancei. Mas tinha conflito também com os índios aqui, porque essa terra tinha os índios, né? A casa grande ali da Caiçara, ela tinha uns buracos que chamavam certeiras. Que era para acertar os índios. Os índios atacavam de fora. E eles de dentro botavam o bico do bacamarte, para espantar o índio, né? Tinha um problema tanto com os cariri, que ficava mais nessa parte aqui, até o Ceará, e com os índios também ali de baixo, que era Cabrobó, tinha os índios ali também. Mas Que era... os daqui eram os Ansus, que deram origem ao nome de Exu. Era um ramal dos Cariri. Era um ramal dos Cariri. Então foi assim que aqui, quem chegou antes de Alencar nessa terra? Somente os religiosos para catequizar os índios. Chegaram e implantaram o know-how europeu, né? O último que morreu era italiano, morreu em Crato, Frei Ferrara. Frei Ferrara viveu na Gamileira, na Serra. Você vem de Crato? Não, tá indo para lá agora. Vou deixar ela que ela viaja hoje. E você veio por onde? A gente veio de Oricuri. Ah, de Oricuri, veio de Recife. Ela veio de Petrolina, pegou um voo até Petrolina e está voltando para pegar um voo de onde? São Paulo? São Paulo. Pronto. Então, quando você for para Crato, começar assim o terreno subindo, você olha à direita, você vê uma casa. Não dá para você ver os escombros da igreja. Mas a igreja que os jesuítas deixaram lá, os missionários, que vieram evangelizar os índios, era muito mais bonita do que essa. Por dentro não sei, porque já alcancei só os restos. Mas por fora era linda. Então, eles chegaram antes de Alencar nessa terra, a nossa família. Se deram muito bem, os religiosos com os Alencar. E aí tocaram, andou para frente. Mas eu acho que se a igreja providenciou a catequese, o rei de Portugal providenciou o enriquecimento. Agora, não foi ruim para eles, porque justamente o daqui, o Leonel foi o que ficou mais rico, né? A possessão de terra, né, foi muito grande, e aqui várias nascentes. Muito riqueza, muito rico. Aí acumulou muita riqueza. Outro dia até um senhor esteve aqui em casa e disse quanto ele chegou a ter em cabeças de gado. Eu não me lembro mais não, né? Mas sei que esse homem disse isso, que eu nunca tinha ouvido falar. Papai não ligava dessas coisas. Nem para contar se era rico, nem se era pobre, nem se era feio, nem bonito, papai não ligava para isso, genealogia, né? O que nós apanhávamos era o que mamãe passava para nós, sendo que mamãe não era daqui, mamãe era de Barbalha, era da família Sabarreto de Barbalha. Papai é que era daqui, mas ele nunca ligou para a genealogia. Papai, fulano, que é parente, é parente. Papai não ia olhar para essas coisas, nem se fulano era rico, nem se era pobre, nem nada. Papai não era muito de comentar a vida de ninguém. Aí então mamãe é que passava alguns conhecimentos para nós. Depois os livros, os mestres, a vivência, o dia a dia, né? Aí então esses só eram 4 Alencar. E deles, o mais velho, que tomava a liderança dos outros, ficou aqui. O Leonel. A irmã, o Leonel, que ficou aqui. A irmã, que já era casada, ficou lá para o lado de Santa Maria da Boa Vista, com seu esposo, e foi fundamentar a família toda para lá, né? Aí aqui ficou o Leonel, o Alexandre, que fundou o Bodocó, rumou para o Ceará e do Ceará para o Piauí. Eu não ando por ali. Conheço. Eu também conheço. Nós fomos lá o ano passado, olhar tudo, onde morreu Bárbara, sepultura de Bárbara, fomos olhar tudo. Porque ela nasceu aqui, né? Aí a gente se refere assim a ela como primeiro vulto histórico, que foi a primeira mulher republicana do Brasil. E que levantou todo o movimento. Ela e o filho, o seminarista, o Zé Martiniano, o movimento republicano. Daí porque o rei aborreceu-se com eles todos, né, com a família toda. Com a família toda.
Foi bem, mas aí ela nasceu aqui. Aí nós fomos olhar onde ela morreu, porque onde nasceu nós já vimos, mas agora fomos olhar onde ela morreu. Fomos a Pio Nono, fomos a Fronteira, fomos a Casa Velha, onde ela morreu. Não consegui, não visitei lá. Aí, então hoje é uma fazenda privada e a família vive na cidade mais próxima. Mas ficam encarregados, com um pedaço da casa aberto. E a casa é toda de tijolo, mas não é embuçada. Agora a daqui, onde Bárbara nasceu, é tijolo e pedra, e está todo em condições. Tem o mesmo madeirão, tudo, né? É muito interessante. Pois bem, então esse pessoal foi crescendo por aqui. Não tinha Exu, era a tribo dos Ansus, e ficou, quando os religiosos saíram, as terras foram vendidas, ou cedidas, ou tomadas, Exato. não sei, porque ficaram para usar lá em casa, né? Ali, a gamileira, brejo, tudinho. Deve ter havido uma coisa, né? Assim, uma concordância nesse livro, que eram muito amigos. Aí tardou muito a vir Exu. Ainda chegou a pertencer isso aqui ao Ceará. Foi, exato. Tem esse pedacinho que o posto... Eu fiz meu primário todinho aqui e só saí para fazer curso de admissão. Nunca soube disso, vim saber depois de professora. Mas isso ainda pertenceu ao Ceará. Pois é, aí então aqui terras boas, muito gado, muito leite, muita casa de farinha, muitas nascentes com água muito boa, cana de açúcar. E era isso mesmo que o povo possuía, não possuía outra coisa não, dinheiro pouquíssimo, né? E aqui esse pessoal foi crescendo, né? À sombra das cidades, e com o tempo foram surgindo as cidades. Surgiu Crato, Juazeira não, mas surgiu Barbalha, que é mais velha, Missão Velha, que é mais velha. Exato. Essas terras daqui foram inicialmente escrituradas em Missão Velha, onde tinha vindo outro contingente religioso fazer as missões. Daí o nome Missão Velha, que ela é a mais velha. Então, isso aqui, a casa da Caiçara, essas terras, são escrituradas lá. A igreja era ligada ao Estado, né? Era na igreja que eram feitas as escrituras. Feito tudo na igreja. A igreja participava de tudo. Depois, hoje aqui, estão tentando escantear a igreja. Mas vem agora o Papa Francisco que não deixa escantear. Não é engraçado aquele Papa? Não, assim, é interessante por isso, né? Quando a igreja fazia a escritura, ela fazia a escritura, parte da terra ficava pertencendo àquele coronel e a outra parte pertencia à igreja. Ela não escriturava tudo para ele, não. Mas você tem que dar uma parte para o santo daquela... Aí você via, cada um tem seu foro da igreja. Que eles também chamavam terreno de precisão, de servidão. Terreno de servidão. Esse pedacinho aqui no meio dessa fazenda, começa bem ali, vai até ali assim, isso se chama terreno de servidão. Isso não é de ninguém, isso é da igreja. Da igreja, do santo. Serviço. Dos santos. É tanto que a igreja está aqui e atrás da igreja era um cemitério. Aí depois a população vai crescendo, já tem um cemitériozinho ali na entrada, né? Mas antigamente não era assim. Tudo isso era do... Fique sabendo, viu, Keila? Terreno de servidão. Era assim que era. Mas os padres também precisavam de dinheiro. Começaram a vender também. Aí começaram também... Não, eles recebiam a parte deles. O fórum. E os padres eram seculares, tinham um dinheirinho do batizado, do casamento, das bodas e etc, né? E assim o clero sobrevivia. Mas chegou a ter padres ricos, e que hoje não tem mais, os padres são pobres.